Oi, diretor de escola particular, pai e mãe de alunos, principalmente de escolas particulares. Eu observo que os diretores de escolas particulares, não somente, mas predominantemente, assim como mãe e pai de alunos que irão estudar ou estudam em escolas particulares, tem bastante dúvida na responsabilidade em relação ao estudante, ao aluno da escola particular. Em geral, um aluno ou aluna da educação infantil, ou do ensino fundamental 1, ou ensino fundamental 2, ou ensino médio, passam a ter dúvidas que são, enfim, sanadas pelo direito. Conhecendo a norma jurídica, no caso aqui serão 10 normas jurídicas que tentarei expor, vai sanar a dúvida. Eu observo que alguns diretores ficam dizendo o seguinte: poxa, foi a mãe que assinou o contrato, o pai é o responsável, ou às vezes a mãe assina o contrato e quando tem de discriminar quem é o pai, às vezes até escreve: ah, o pai fugiu, o pai foi embora, o pai não tem nenhum interesse em relação aos seus filhos. O diretora às vezes diz: mas quem assinou o contrato foi a mãe. O pai tem de pagar a mensalidade? Aí vamos sanar essas dúvidas. E para sanar, vamos necessariamente trabalhar em cima de normas legais. Essas normas legais, é bom que se parta de uma premissa muito, eu diria, firme, está dentro daquilo que a doutrina chama de alimentos. Há um livro clássico de Youssef Karali chamado Alimentos. Esse livro, todos os operadores do direito, advogados, juízes, membros do Ministério Público, curadores de família, desembargadores, ministros, utilizam muito a obra do Youssef Karali, Alimentos. E, na verdade, são os alimentos que estão eu diria, em foco. São os alimentos que, na verdade, a criança e o adolescente têm de receber esses alimentos. E esses alimentos estão necessariamente, no caso, em uma escola particular, presentes quando da assinatura do contrato de prestação de serviços educacionais. Existem, conforme falei há pouco, 10 normas que regem essa, eu diria, situação quando é feita a matrícula e durante todo o curso do ano letivo e durante a cobrança, caso exista, de mensalidades escolares. E um dos dispositivos clássicos para isso é o artigo 299 da Constituição da República Federativa do Brasil. Esse artigo diz: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Então, esse artigo 299 da Constituição da República Federativa do Brasil, a chamada Lei Maior,
já nos dá uma partida fundamental, que os pais, observa que o legislador constituinte põe no plural, os pais. Portanto, pai e mãe, eles têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Filhos menores aqui podemos entender aqueles que são com a capacidade civil, eu diria, ou inexistente, que são chamados absolutamente incapazes, isto é, aqueles que têm menos de 16 anos, ou aqueles, eu diria, relativamente capazes, que são aqueles que têm entre 16 anos e 18 anos. É o que se chama, numa linguagem popular, os menores de idade. Numa linguagem do direito civil, capacidade, eu diria, relativa e incapacidade absoluta. Menos de 16 anos, incapacidade absoluta. Entre 16 e 18 anos, capacidade relativa. E aí, quando existe esta situação, o pai e a mãe são responsáveis pela educação dos filhos. No caso, repetindo, da educação infantil, do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2, do ensino médio. Mas o legislador constitucional, ele dá parâmetros para o legislador ordinário. Aquele, por exemplo, que criou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E essa LDB, a Lei 93/94, pré-estabeleceu, a partir de 20 de dezembro de 1996, estabeleceu no artigo 12. Veja, eu me permito ler e peço que você acompanhe o raciocínio. Os estabelecimentos de ensino, diz o artigo 12, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de... O estabelecimento de ensino tem a incumbência. Aí vem vários incisos. Está interessando aqui ficar no inciso 7º, que diz: informar pai e mãe. Então, o estabelecimento de ensino, ele tem de informar pai e mãe. Ora, como é que o estabelecimento de ensino vai informar pai e mãe? Vai informar desde que ele saiba o endereço do pai, o endereço da mãe, o e-mail do pai, o e-mail da mãe, o endereço do pai, o endereço da mãe, o WhatsApp, o celular do pai e da mãe. Aí diz aqui o legislador: conviventes ou não com seus filhos. Então, pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos. Lembra há pouco que eu disse que uma mãe, quando foi preencher em uma escola, escreveu que o pai fugiu. Logo, o pai não está convivendo com ela. Mas ela tem de informar a escola o endereço do pai, o e-mail do pai, o número do telefone celular do pai. Ela, mãe, tem de fazer isso. Então, conviventes ou não com seus filhos, e se for o caso, os responsáveis legais. Pode haver, inclusive, portanto, um terceiro. Pode haver a avó, a tia, que é um responsável legal, por exemplo. Então, a escola tem de informar sobre frequência, isto é,
Se a criança está assistindo, e o adolescente ou pré-adolescente, se está assistindo às aulas. Frequência. Rendimento dos alunos. Então tem de informar as notas. Pai e mãe, conviventes ou não com os filhos. Ele tem de receber informação, pai e mãe, sobre frequência, sobre notas, rendimento dos alunos, bem como sobre execução da proposta pedagógica da escola. A proposta pedagógica da escola é a identidade da escola. O que a escola está fazendo? Se é uma escola internacional, por exemplo, a proposta pedagógica às vezes vem da França, às vezes vem da Suíça, às vezes a proposta pedagógica vem dos Estados Unidos, vem da Alemanha, uma escola internacional. Uma escola brasileira, a proposta pedagógica vem, obviamente, criada pelo diretor, às vezes por um conjunto de professores, às vezes por um conjunto de pais, redigiram a proposta pedagógica. Então, pai e mãe têm de saber sobre frequência, notas, execução da proposta pedagógica, conviventes ou não com seus filhos. E aí entra no caso da chamada alienação parental. Isto é, às vezes o pai se separa da mãe e o pai começa a fazer uma alienação parental. O pai começa a fazer o que é indesejável, que a criança fique, eu diria, com a posição hostil em relação à mãe. Ou, às vezes, ao contrário. A mãe, isso é algo altamente indesejável, torna a criança, ou pré-adolescente, ou adolescente, hostil ao pai. Alienação parental. E a escola não pode, em nenhum momento, ficar, eu diria, seja ao lado da mãe, seja ao lado do pai. A escola não pode participar dessa ilicitude da alienação parental. Eu já defendi, inclusive, ações judiciais significativas onde a alienação parental estava presente. Por questão de ética, obviamente, não vou estar detalhando os fatos. Então, eu estou dizendo que, de acordo com a Lei Diretriz e Base da Educação Nacional, o artigo 12, inciso 7º, pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, eles têm de saber sobre frequência, nota, execução da proposta pedagógica e também pagamento das mensalidades. É a chamada Lei das Anuidades Escolares. Pai e mãe têm de saber se as mensalidades estão pagas ou não estão pagas. Os dois têm de saber. Isso gera, evidentemente, se eles estão separados, gera uma situação que eles tentam evitar. Mas é necessário que se saiba, mesmo se eles estiverem separados. É a Lei Diretriz e Base da Educação Nacional e a Lei das Anuidades. Diz ainda, aqui eu estou partindo para um terceiro dispositivo, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Diz o artigo 21 do ECA: o pátrio poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe. Pegou a legislação? Pai e mãe em igualdade de condições. Está dito no artigo 21 do ECA. Estatuto da Criança e do Adolescente. Pai e mãe em igualdade de condições têm de exercer o poder familiar na forma do que dispuser a legislação civil. A legislação civil, você acabou de ouvir,
a Lei Diretriz e Base Educação Nacional. Você vai ouvir já já o Código Civil. E aqui diz também: assegurando a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Óbvio, se houver uma divergência entre o pai e a mãe em relação àquela criança, aquele pré-adolescente, aquele adolescente, óbvio, isso será submetido, na maior parte das vezes, a um juiz de uma vara de família. Poderá, às vezes, até ir para a vara, isso vai depender de uma série de circunstâncias, da criança e do adolescente. Mas, em geral, a vara específica é a vara de família. E aí, evidentemente, vai opinar o curador de família, etc. Então, você está vendo que, pelo ECA, o artigo 21 diz isso. No passado recente, a mãe não tinha essa condição de igualdade. Porém, a legislação muda, evolui positivamente, que a mãe tem essa condição de igualdade, né? Diz ainda o ECA, agora no artigo 22, aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores. Olha qual é o raciocínio. Aos pais, se são pais, está no plural, é o pai e a mãe. Incumbe a eles o sustento, a guarda e educação dos filhos menores. Isso também se aplica, e já é uma evolução bastante, eu diria, forte, aos casais homoafetivos também. Eu já atuei, inclusive, em casos semelhantes a isso. O casal homoafetivo, ambos têm o dever, a obrigação em relação àquela criança. Então não é necessariamente pai e mãe. Pode ser pai e mãe, se a sociedade for uma sociedade heterossexual. Se for homossexual, também esse dispositivo é aplicável. Cabendo-lhes ainda, no interesse desse, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Significa dizer que a escola tem de estar informada de qualquer decisão judicial. A escola tem de receber um ofício do juiz da vara de família ou do juiz da vara da criança, do adolescente, do idoso. Tem de receber um ofício dizendo como está a guarda, se a guarda da criança é uma guarda compartilhada ou ela é unilateral. Isso realmente tem de estar fixado. Diz ainda aqui o parágrafo único: a mãe e o pai, está vendo como o legislador fala? Mãe e pai. Eu já li a LDB, agora eu estou lendo o ECA, o parágrafo único. Ou responsáveis legais têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado da educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão de suas crenças, culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nessa lei. Significa dizer, nesse parágrafo único do artigo 22 do ECA, que pai e mãe têm direitos iguais e responsabilidades iguais. É comum eu ouvir a dúvida: poxa, mas não assinou o contrato. A mãe não assinou o contrato, só assinou o pai. Não importa. O ideal é que ambos tenham assinado o contrato de adesão de prestação de serviços educacionais. Mas se um assinou, a obrigação é de ambos. E você vai ver os comandos legais que prefixam isso.
Aí eu passo agora para um outro dispositivo, que é o Código Civil. O Código Civil diz no artigo 1566: são deveres de ambos os cônjuges. Deveres de ambos os cônjuges, pai e mãe. Mas você também pode colocar de ambos os companheiros, caso haja uma união estável. Então, é que essa lei que está envolvendo aqui a sociedade conjugal, ela também é aplicada à união estável. Diz aqui, no inciso 4º, sustento, guarda e educação dos filhos. Então, ambos os cônjuges, pai e mãe, ambos os companheiros, companheira e companheiro, os conviventes, ambos, eles são responsáveis pelo sustento, guarda e educação dos filhos. E aí, evidentemente, você tem todo esse aspecto que envolve a legislação de ações de família, ações de pensão alimentícia. E aí o Código Civil também fala, no artigo 1634, compete a ambos os pais, então compete aos dois pais, quer dizer, pais aqui vai no sentido de o pai que é do sexo, enfim, masculino, e a mãe do sexo feminino, ou os conviventes. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar. Então, o poder familiar é exercido pelos dois, que consiste em quanto aos filhos, dirigir-lhes a criação e a educação. Então, ambos têm de educar o filho. E educar, por exemplo, numa escola particular, pressupõe o pagamento da anuidade escolar, pressupõe o pagamento das mensalidades. Ambos são responsáveis pelo pagamento das mensalidades. Não é só aquele que assinou o contrato. Isso é extremamente importante para a mãe saber, o pai saber, o diretor da escola saber. Os conviventes também têm de ter essa informação. Os conviventes, aqueles de união estável. Diz ainda, exercer a guarda unilateral ou compartilhada. Então, vai ver quem está exercendo a guarda. Ou a guarda é compartilhada, ambos exercem, ou, que é uma exceção, a guarda unilateral. Atuei há pouco num caso envolvendo uma escola onde a guarda era unilateral e o direito de visita do pai era exclusivamente aos sábados. A escola sabe disso por um ofício do juiz da vara de família, do juízo da vara de família, e também por uma decisão de uma Câmara do Tribunal de Justiça. E a escola informada vedou a presença do pai fora do dia do direito de visita. No caso, especificamente, era ao sábado. Era aos sábados, no caso em questão. Diz, evidentemente, outros dispositivos da lei, mas o que me interessa também aqui, ainda no Código Civil, é o artigo 1643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro. Então, os cônjuges, entenda aí, os conviventes, independente da autorização de um de outro, comprar ainda a crédito as coisas necessárias à economia doméstica. Então, no caso em questão, economia doméstica é colocar a criança, por exemplo, numa escola particular. Quando coloca numa escola particular,
não depende da autorização do outro. Isto é, a mãe vai, faz a matrícula da criança na escola particular e, eventualmente, ela não paga as mensalidades. E a escola, na hora que tiver de cobrar as mensalidades, poderá e deverá cobrar do pai e da mãe. Para tanto, a escola deve ter os dados do pai e da mãe. E ainda diz: obter por empréstimo as quantias de aquisição dessas coisas nos termos da lei. Então está lá o Código Civil determinando isso. E ainda mais o Código Civil diz, no artigo 1644, as dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges. Então é uma obrigação solidária. Se é uma obrigação que a solidariedade, ambos os cônjuges, ambos os conviventes, ambos os membros de uma sociedade homoafetiva, ambos são solidariamente responsáveis pelaquela dívida. Há uma solidariedade, mesmo que ele não tenha, na verdade, feito a assinatura do contrato de adesão de prestação de serviços educacionais. Diz ainda, e aí eu já estou saindo do Código Civil, indo para um outro código chamado Código de Processo Civil, no artigo 794, o seguinte: são sujeitos à execução os bens. Sujeito à execução os bens. Quer dizer, vão responder os bens do cônjuge, 4, né? Ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua ameação respondem pela dívida. Então, se na verdade é a metade, ele vai responder pela dívida. Então, por hipótese, ele firmou um contrato com a escola começa uma execução, ele vai responder por essa dívida. Está fixado no Código de Processo Civil. Então, eu estou tentando concluir esse rápido passeio pela legislação para dizer para você, pai, mãe, diretor de escola, casais homoafetivos, que existem 10 dispositivos legais, e esses 10 dispositivos legais fazem com que ambos tenham obrigação. Sendo repetitivo, os dispositivos que eu li para você são eles. Vou reavivar. Artigo 229 da Constituição Federal. Artigo 12, inciso 7º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 93/94. Artigo 21 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 22 do mesmo Estatuto, do ECA. Artigo 1566, 4 do Código Civil. Artigo 1634, 1 do Código Civil. Artigo 1643, 1 do Código Civil. Artigo 1644 do Código Civil. Artigo 794 do Código do Processo Civil. E o 10º, artigo 1643, repetindo, 2 do Código Civil. Então, o que você observa? Você observa que, por 10 dispositivos legais, pai e mãe são responsáveis. E há pouco eu atuei em um caso onde, por uma mera questão de ética,
Não vou estar passando para você o nome das partes, mas está aqui. Na sessão de mediação do Tribunal de Justiça aqui do estado do Rio de Janeiro, compareceu o pai, fulano de tal, CPF número tal, compareceu a mãe, fulana de tal, CPF número tal, e ambos são responsáveis pela criança fulana de tal. E ambos firmam o termo de confissão de dívida, aonde eles disseram que irão pagar as prestações, ou diria, as mensalidades em atraso, são 10 mensalidades em atraso, irão pagar essas mensalidades no dia 20 de cada mês. E com isso a criança poderá estudar no ano letivo subsequente. No caso, poderá estudar, no caso em questão, no ano letivo de 2019. Porque eles firmaram no setor de mediação, e vale a pena usar o setor de mediação, é uma forma rápida de você obter um título executivo judicial. E pai e mãe lá comparecem. Pai e mãe. Está exatamente aqui esse termo de mediação, que por uma questão de ética, só estou passando para você a logomarca do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e aqui um número do feito. Isso aqui é público, qualquer um tem acesso a isso. Mas não interessa eu dar publicidade, me interessa, na verdade, dizer para você, diretor de escola particular, pai que tem aluno, que tem filho na escola particular, mãe que tem filho na escola particular, conviventes que têm filho na escola particular. Ambos são responsáveis. Isso tudo, concluindo, está dentro do que a doutrina chama alimentos. E esses alimentos, de maneira bastante, eu diria, repetitiva e conclusiva, está nessa doutrina do livro do desembargador Youssef Karali, chamado Alimentos. O fato é tão rápido que quando o doutor juiz recebe uma ação de alimentos, ele imediatamente fixa os alimentos, sem ouvir a outra parte. Inaudita altera a parte, sem ouvir a outra parte. Então, concluindo, quando você for na escola fazer a matrícula da sua filha, do seu filho, saiba que você terá de informar a escola o nome todo da mãe, o nome todo do pai, o endereço de ambos, conviventes ou não com seus filhos. Podem estar separados, mas a escola tem de ter essas informações. Quero crer, eu estou concluindo no sentido de tentar passar para você que existe um decálogo. Existe aqui o que nós vamos chamar de 10 mandamentos, 10 comandos legais. Se nós estivermos seguindo os 10 comandos legais, no caso em questão, a escola, o pai e a mãe vão estar, eu diria, em situação extremamente lícita. E numa situação extremamente lícita, o conforto é muito grande. E além do conforto ser grande, nós estaremos educando os nossos filhos a respeitar os comandos legais. E os nossos filhos, que hoje são eles, uma criança, um adolescente, eles irão fatalmente aprenderem que aquela escola, que aquele pai, que aquela mãe, que aqueles conviventes respeitaram as normas legais quando eles estavam estudando na escola. Penso que isso poderá ser útil a você. Foi, eu diria, a minha vivência como advogado e professor, que também sou, mas predominantemente como advogado,
que poderá ser, eu diria, adequado no seu dia a dia, no relacionamento com a escola. Estou disponível, é claro, para sanar eventuais dúvidas, caso elas venham a existir. Muito obrigado, foi bom passar esses conhecimentos para você. Tchau, tchau.